Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo. Esse é um texto que nós lemos no capítulo 4. Aliás, todo o capítulo é interessante. Eu me ative a partir do versículo 8, que fala do que eu poderia dizer do grande paradoxo ao que tange as Sagradas Escrituras e a atual conjuntura, onde ideologias, onde metodologias e tantos engodos, eu costumo dizer, tantos profetas de fast food, tantos profetas sazonais estão se levantando com palavras tão contraditórias ao que nós entendemos ser as Sagradas Escrituras. E eu vejo nas cartas de Paulo, seja aos Coríntios, seja aos Efésios, enfim, a profundidade de um evangelho que nasceu sobre uma perseguição ferrenha, onde tanto os apóstolos como os pais da igreja, a maioria deles foram martirizados. Horas, como foi o caso de Pedro, que crucificado segundo a tradição, horas como Tiago, que foi morto à espada, ou o próprio Paulo, que foi decapitado. O que dizer de Justino Mártir, entre tantos outros, como Policarpo? Mas não somente nesta época. A igreja sempre passou por grandes provações, perseguições. Quando a igreja tentou se acomodar no plano terreno e começaram as metodologias advindas de homens como, por exemplo, Constantino, que oficializou o cristianismo. Não me lembro bem se foi sua mãe, depois ele posteriormente se converteu. Segundo a história, ele estava em determinado ponto, numa batalha, ele viu um sinal nos céus, algo semelhante a uma cruz, eu não me lembro aqui agora. Tudo que eu entendo é que ele diz que por esta cruz nós lutaremos. Quando ele falou que por esta cruz haveria de lutar, a igreja começou a perder a guerra. Por que a igreja começou a perder a guerra? Porque a partir de então, vencendo a luta, o imperador Constantino começou a dar possibilidade dos cristãos fomentarem um novo tipo de filosofia, um novo tipo de procedimento. Começaram então o sincretismo, começaram então os engodos e os anátemas. Teodósio, o outro imperador, oficializou este cristianismo. E com o tempo as incongruências foram se fomentando uma após uma. Mas Deus sempre deixou, sempre deixa e sempre deixará os seus remanescentes. Haja vista o caso de João Valdo, que perseguido por amor ao Evangelho. Não posso esquecer de mencionar tantos outros, e sempre foi assim, como o próprio John Rose, que acabou também sendo martirizado, queimado na fogueira, Jerônimo Savonarola. A igreja sempre teve seus remanescentes contra as heresias, contra as incongruências. E na época da Reforma Protestante não foi diferente. Nós enfatizamos muito a Lutero, Calvino, que são homens que foram realmente imprescindíveis. Mas nós esquecemos de outros homens como Melanque, como John Knox e tantos outros. E quantos não sofreram barbaramente? E a igreja sempre cresceu, sempre sobreviveu às perseguições. Por que faço essa trajetória desde a fundação, desde o início da manjedoura da igreja? O próprio
precursor de tudo isso, ou melhor dizendo, o progenitor, não sei qual o termo que eu usaria agora. Por que não dizer então o paradigma? Jesus Cristo é o paradigma. E como o paradigma nasceu numa manjedoura, longe de fazer aquelas elucubrações fatalistas, demagogas, que muitos religiosos o fazem, mas sim para enfatizar, talvez se queira até causar, mas a grande realidade é que a igreja nasceu numa manjedoura. E é um fato também que não se pode ser contestado. A igreja já nasceu perseguida. Afinal de contas, Jesus Cristo teve que fugir assim que nasceu o seu pai, os seus pais tiveram que fugir com ele para o Egito, porque corria risco de vida, e a igreja sempre foi assim. A grande realidade é que nessa trajetória toda, ainda hoje nós podemos presenciar a igreja viva. A igreja viva não é essa cheia de metodologias, cheias de formas que são enganosas. Eu não sou tão radical assim. A igreja cai num pragmatismo muito grande. Eu sempre costumo afirmar que eu não sou contra o pragmatismo, desde que ele seja benéfico. E o que seria um pragmatismo benéfico? Porque, segundo a máxima, o pragmatismo é quando os fins justificam os meios, ou seja, não importa os meios que estejam sendo usados, desde que dê tudo certo. Mas os fins só justificam os meios que estão sendo usados quando os meios não deturpam o princípio. E o princípio basilar do cristianismo, para mim, foi, é e sempre será as Sagradas Escrituras. Eu vi uma mensagem de um homem que teve muito a ver, embora não o conheça, mas o respeito, Hernandes Dias Lopes. Eu me senti envergonhado, porque quando eu vi um testemunho dele falando sobre profetas, ele não quis nem citar nome, fazer juízo de valores. Ele falava sobre profetas novos, profetas mirins, então ele falou de uma forma genérica, para não apontar dedo, porque tem um determinado jovem que está causando uma série de polêmicas. Eu aprendo muito com esses homens. Ele sabiamente falou que sobre aqueles que começam novo, são neófitos na fé. E muitos usam o álibi de que Jesus, quando criança, falou ao templo, quando Maria e José foram atrás dele. Só que nós esquecemos de um determinado fato. Jesus falou ao templo com aqueles escribas, aqueles entendidos da lei, mas depois Jesus desapareceu. Mesmo sendo Deus, ele prevaleceu no anonimato, até que chegou o tempo de ele estar preparado, porque era Deus, mas também era homem, a tal da união hipostática, nome difícil. Ou seja, ele tinha a natureza divina e a natureza de homem. Mas como natureza de homem, ele teria que seguir todos os quesitos do homem para viver e amadurecer. E quando esse Hernandes Dias Lopes, um homem que eu louvo a Deus pela sua vida, o que me chamou a atenção, que me sentiu envergonhado, é porque eu sei que ele conhece muito. Quando ele diz que gasta 8 horas para preparar um sermão. Do meu lado egocêntrico quis questionar e falar, mas também puder, ele conhece o grego, o hebraico, eu nem sei se o conhece. Mas quando eu vejo esse homem em suas preleções, ele não fica citando a todo canto, a todo momento que conhece o grego, o hebraico, se é que conhece. Mas ele demonstra um conhecimento profundo. E ele disse que aos 17 anos, muito novo ainda, ele começou a ministrar a palavra, mas ele foi procurar aprimorar-se. Por isso é que eu me sinto envergonhado. Eu costumo dizer que o homem não precisa ser um oncologista para saber que o câncer é o crescimento irregular de uma célula. O homem não precisa ser um astrônomo para saber sobre os grandes astros que estão nos céus. Ou não precisa ser um geólogo para saber sobre as riquezas que estão nos recônditos das camadas da terra, enfim. O homem não precisa ser um exegeta, não precisa ser um teólogo
que conhece o grego, o hebraico, principalmente na época de hoje, quando nós temos tantas bíblias de estudos de homens responsáveis, o próprio Hernandes Dias Lopes, o meu próprio líder, que é outro também. Eu chego a fazer uma comparação subjetiva ao meu líder da minha igreja, porque no fundo ele não fala, mas eu sei que ele sabe muito mais do que demonstra ser na sua simplicidade. Por mais que ele saiba, ele fala de coisas simples. Ele não derrama sobre as pessoas tudo aquilo que ele aprendeu. Muito novo, ele veio trabalhando e galgando espaço para que hoje, aos 70 anos, ele se torne um homem idôneo, líder de uma igreja muito abençoada, muito idônea, muito respeitado, enfim. Ele também é amigo desse Hernandes Dias Lopes, a grande realidade, que não precisa de eu ter o conhecimento que esses homens têm como evangelista, mas eu tenho que ter algo que me deixou envergonhado em relação a Hernandes Dias Lopes, em relação ao meu próprio pastor, chamado Jeremias. E por que não dizer aos outros que são da minha igreja, que também por sua forma se formaram em faculdade, se fizeram muito bem ao fazê-lo e ainda continuam, eu tenho certeza, se esmerando para aprender mais. Mas eu posso perfeitamente fazer como fez Hernandes Dias Lopes, debruçar-me sobre o que aqui está escrito. Porque mesmo sem eles, jogando para o plural, mesmo sem eles falarem aprofundando sobre esses termos técnicos, quando eles pegam, eles têm domínio naquilo que eles falam. E isso não é preciso que eu seja um teólogo. Por que falo isso? E porque comecei sobre 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, eu li aqui até fugiu, acho que é 2 Coríntios, capítulo 4. A grande realidade é que a igreja que nasceu numa manjedoura hoje vive um paradoxo, principalmente aqui em nossa nação, onde brotam da terra tanto, cada um herético para cada gosto, um louco para cada loucura. E a igreja tem chafurdado no engano, infelizmente até chega a ser anátema. Mas existem aqueles que são remanescentes, como os filhos de João Baldo, como os Huignotes e tantos outros que prevaleceram fiéis não a uma religião, não a uma tradição, não aos segmentos de Constantino, mas aos segmentos da palavra de Deus. Hoje, quantos ainda não sofrem perseguições em países? Outro dia eu falei sobre apóstolos, o que nós temos de apóstolos na atual conjuntura. E já que nós vivemos em um país democrático, eu poderia me autodenominar um apóstolo, montar uma igreja e me tornar algo, uma celebridade. Mas do que adianta, como diz as Sagradas Escrituras, o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? A grande realidade é que eu vou procurar sempre diante de Deus a excelência das Sagradas Escrituras, com temor e com tremor, ainda que eu não tenha que passar pelo crivo que passou os apóstolos, ainda que eu não tenha que passar pelo crivo que passou os pais da igreja, ainda que eu não tenha que passar pelo crivo que passou muitos reformadores na época da Inquisição, ainda que eu não tenha que passar como passou e passam muitos missionários, a qual minha alma tem uma empatia tão grande. Esse texto tão profundo, algo tremendo que nós, por isso é que eu disse que deveria ler todo o capítulo 8. Mas para concluir aqui, eu vou concluir com o começo que eu não li. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos é feita, não desvalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus, esse é um texto imprescindível, tão atual, tão contemporâneo, segunda a
Coríntios 4:4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E eu vou pular para concluir, para não render, é bom que se leia todo o capítulo. É o que eu suspiro a minha alma, ainda que eu não conheça o hebraico, ainda que eu não conheça o grego, ainda que eu não tenha diplomas, o que deveria ser uma necessidade, eu poderia ter muito feito, eu não estou aqui me vitimizando. Mas o versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É o meu sonho, é o que suspira a minha alma. Sei muitas metodologias, ideologias, porque eu costumo dizer que há igreja para tudo enquanto é crente, crente para tudo enquanto é gosto. Mas que este vaso de barro seja eu, apenas um reflexo da luz de Jesus. E ainda que eu não tenha o conhecimento do mestre Jeremias, a qual tanto respeito, ainda que eu não tenha sequer um décimo do entendimento de um Hernandes Dias Lopes, pelo menos ao que tange o que está escrito aqui. Certa vez eu disse isso. Por eu não conhecer os meandros da teologia, corre-se o risco de eu cometer enganos. Até mesmo Hernandes e Jeremias podem cometê-los, e dirá eu, mas que eu jamais fomente qualquer tipo de heresia, fazendo parte daqueles que se perderam, levando outros a se perderem. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Amém.